Sabedoria. Ouvimos muito falar que precisamos ter sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas. Damos e recebemos muitos conselhos sobre sabedoria, mas a pergunta é: o que é sabedoria? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreva, e se gostar do vídeo não deixe de compartilhar. Em uma perspectiva bíblica existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria divina, que é pura e boa na sua essência, e a humana, que é tendenciosa para o mal. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago 3, versículos 17 e 18. Outro ponto interessante é que a sabedoria não vem apenas com o passar dos anos, a sabedoria vem a partir de como você usa o tempo para desenvolvê-la. Veja esse texto tirado do livro dos Hebreus. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Hebreus 5, versículos 12 ao 14. Você conhece adultos que agem como crianças? Esse e outros textos da Bíblia mostram como pessoas que apesar do tempo já deveriam ser mestres, porém ainda eram infantis, a ponto de não poderem lidar com maturidade com as questões da vida, e mestres na Bíblia é usado, não como uma profissão que era conseguida mediante um diploma acadêmico, mas sim pessoas que alcançavam uma maturidade acima da média. E isso não acontece sem o esforço e a busca. Sabedoria é a evolução da inteligência, informação e conhecimento. Inteligência é capacidade cognitiva, que todo ser humano tem, através dela absorvemos informações e produzimos conhecimento. Por exemplo, o tomate. A informação. O tomate é um fruto, porque ele vem do desenvolvimento do ovário da flor do tomateiro. Mas ele não é comumente chamado de fruta, porque ele não é doce. Por isso, o tomate ficou conhecido como legume, o que também não está de todo errado. O conhecimento. Além de ter as informações sobre o tomate, você assimila isso à experiência, e passa a ter um conhecimento prático. Mas a sabedoria é usar na hora certa o tomate e prepará-lo da maneira correta para cada ocasião. Embora esse seja um exemplo bem simples, troque o tomate por outra palavra ou expressão, como por exemplo, Temos a informação que essa é uma sigla para inteligência emocional, ou como é chamado, coeficiente emocional. Isso você já aprendeu por causa da inteligência que te permite assimilar informações. Agora vamos assimilar essa informação com outras sobre o tema, lendo, ouvindo e assistindo especialistas no assunto como Daniel Goleman, Augusto Cury, Tiago Brunet, e a lista vai longe. A partir dessas assimilações de informações adquirimos o conhecimento. Daí em diante vamos aprender a distinguir o que é inteligência emocional, para que serve e como buscá-la. Mas a sabedoria é não ter apenas o conhecimento, mas saber usar tudo isso na prática. Por exemplo, quantas pessoas sabem o que significa inteligência emocional? Mas quantas pessoas realmente usam isso com excelência no dia a dia? E isso serve para tudo na vida. Qualquer um pode dizer um versículo da Bíblia, até o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus em Mateus e Lucas nos capítulos 4. Os fariseus, que eram líderes religiosos nos tempos de Jesus, falavam tão bem que até o próprio Jesus reconheceu em dado momento que os ouvintes podiam praticar o que eles ensinavam, pois tinham informações e conhecimento, porém não praticavam. Mateus 23, do 1 ao 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Assim como os fariseus, muitas vezes falamos sobre a sabedoria, mas nossas atitudes são opostas. Falamos de calma, mas somos impacientes. Falamos de paz e ao menor sinal de contrariedade nos enfurecemos. Por que ter sabedoria? Sabedoria é o antídoto dos problemas. Pense em quantos problemas você teve por falta de sabedoria. Ela te livra de criar problemas e é a chave para solucionar problemas. Sem criar problemas, a vida se torna mais leve.
mas solucionar problemas é a escada para o sucesso. Pense: se você tivesse uma empresa, você promoveria um funcionário que cria problemas ou um que resolve problemas quando eles surgem? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios 4:7. Mas como adquirir sabedoria? A Bíblia é o livro dos livros no que tange a sabedoria divina, e dentro desse compêndio de 66 livros, se referindo especificamente à Bíblia no formato aceito pelos evangélicos, o livro de Provérbios no Antigo Testamento e o livro de Tiago no Novo são destacados como livros de sabedoria, por isso reforçamos esse tema sob os ensinamentos desses dois livros, cruzando e assimilando seus textos. Tiago capítulo 1 versículo 5. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Nisso vemos que tudo começa com o desejo e o pedido a Deus. Veja, essa é uma instrução do próprio Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7 versículos 7 e 8. Como buscar a sabedoria? Provérbios 2 diz que precisamos buscar a sabedoria, como se busca a prata e o ouro. Embora o processo não seja fácil, o resultado enriquece. A Bíblia destaca que a sabedoria é a coisa principal. Quantas famílias, relacionamentos e finanças sucumbiram por falta de sabedoria? Outro passo importante para alcançar a sabedoria divina é saber que Deus divide as pessoas em duas classes distintas. Uma Ele aceita e a outra Ele rejeita. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4 versículo 6. Saber lidar e reconhecer orgulho e humildade é uma chave imprescindível para obter o favor de Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. O orgulho é o oposto. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. O que impede de alcançar a sabedoria? Motivação errada. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. A sabedoria divina não se desenvolve na solidão. Embora a introspecção seja importante para esse processo, os relacionamentos é o laboratório em que desenvolvemos e testamos nosso conhecimento, acertando e errando muitas vezes. Pois a humildade nos faz reconhecer o quanto as pessoas são especiais e importantes para nosso desenvolvimento. Você sabia que dentre todas as espécies, os mamíferos são os mais frágeis e dependentes de cuidados? E dentre todos os mamíferos, os seres humanos se destacam como os mais dependentes e frágeis quando nascem, e são os que mais se desenvolvem no decorrer da vida, e como vemos chega a dominar todas as outras espécies. E isso acontece por causa das nossas relações com outras pessoas, que nos faz evoluir e se desenvolver. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18 verso 1. Então saia de dentro de quatro paredes e comece a viver e a evoluir. Os desafios e problemas mais difíceis na sua e na minha vida vieram por meio de pessoas. Porém, as soluções e momentos agradáveis dignos de serem lembrados também aconteceram por meio de outras pessoas. Dentre tantas pessoas à sua volta, você também pode contar com a ajuda de Deus. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:6. Faça disso uma prioridade. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam encontrarão. Provérbios 8:17. Veja um exemplo de foco, esforço e motivação correta. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmos 27 verso 4. Davi tinha foco, pediu uma coisa ao Senhor, procurou e tinha uma motivação que o levaria a contemplar a Deus e ter um relacionamento com a fonte de toda a sabedoria, o próprio Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você, tem buscado a sabedoria do jeito certo e pelas motivações corretas? Próximo vídeo a gente continua. Obrigado por assistir e até a próxima!